Nós te louvamos por esta noite a mais que tu nos dá, por mais um dia de misericórdia que tu tens nos concedido, nestes momentos de tanta indefinição, de tantos problemas, de tantos choques, de tanta contenda entre os políticos, de tanta situação de calamidade nas ruas. Ainda estamos vivendo nessa quarentena, nessa situação onde nós não sabemos nada a respeito de forma definitiva com relação aos tratamentos, com relação ao vírus. Queremos pedir, Senhor, a tua ajuda, a tua calma, a tua orientação, para que todos possamos ter o teu conforto, a tua paz em nossas vidas. Toma-nos nas tuas mãos, usa a nossa voz, usa os teus filhos agora também, para que cada coração se abra para ouvir a tua voz. Que o teu Espírito seja glorificado através das nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Escreveu muito preocupada com os acontecimentos, porque, segundo ela tem pregado o evangelho para o filho dela, mas o filho dela não quer mais que ela fale sobre Jesus. Segundo ela, é motivo de briga. Toda vez que ela fala de Jesus, ele quer confusão, ele briga, ele sai batendo a porta. E ela quer saber, porque ela foi se consultar lá com um determinado obreiro lá, não sei se pastor, profeta, sei lá o quê, e disse para ela não se preocupar, bastava ela colocar nas mãos de Deus, que no momento certo Deus salvaria o filho dela. Eu me permiti discordar desse profeta aí famoso, desse grande pastor, sei lá o quê, mas eu prefiro ficar com alguns textos que me dão mais garantia a respeito de certas situações. Algumas pessoas precisam entender que Deus não tem outro tipo de parente a não ser filho. Deus não tem sobrinho. Nós temos essas coisas, né, de apadrinhamento. A gente está acostumado, ainda mais brasileiro, gosta muito desse negócio de puxar sardinha, a brasa para a sua sardinha. Mas no contexto de Deus, não. Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus não tem afilhado. Deus tem filhos. A única condição de sermos salvos é aceitando a adoção de filhos, porque os filhos legítimos, que são os judeus, não aceitaram essa salvação. Então ele abriu mão para que todos aqueles que aceitassem. Então é de livre arbítrio, a pessoa tem que aceitar. Então a nossa função é pregar, porque por simples parentesco não há como salvar alguém simplesmente porque ele é parente de alguém. A minha salvação não é extensiva à minha filha ou ao meu neto. Não. As minhas filhas precisam aprender a amar Jesus, a consagrar a vida delas para Jesus, e graças a Deus minha esposa e eu fizemos isso bem cedo. Na tenra idade delas, elas já foram crescendo assim, e estamos influenciando, tentando fazer com que nossos netos também já cresçam com esse conhecimento, para que a palavra vá se multiplicando no coração deles, a fim de que eles aprendam a ter fé em Deus e tratar Deus como Pai. Então, eu sou o pai material, físico da minha filha, mas ela tem que aprender a ter Deus como Pai direto dela. Ela não tem intermediário. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então não adianta que eu não posso apadrinhar alguém, eu não posso dizer que minha filha vai ser salva porque eu sou um salvo. Não adianta eu orar e subir ao monte, jejuar e virar um esqueleto humano de tanto jejuar pela salvação de alguém, porque a salvação não é trocada por nenhum tipo de sacrifício humano. A salvação precisa ser aceita num quebrantamento pessoal do próprio indivíduo com Deus. A alma que pecar, essa morrerá, e essa vai prestar conta com Deus. Então a salvação é individual. E eu separei um texto aqui do profeta Ezequiel, que é um texto bem duro, é um texto duro para que você entenda o pensamento de Deus em resposta às orações de Ezequiel, porque Ezequiel estava querendo saber como é que ia ser da nação de Israel, como é que ia ser da pátria querida, né? Ezequiel estava triste ali, preocupado com o que fosse acontecer. E olha o que ele registra, Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 12. Ele diz assim, veio ainda a mim a palavra do Senhor,
dizendo: Filho do homem, quando a terra pecar contra mim. Só um pouquinho, eu acabei tirando o texto do lugar. Então vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a terra pecar contra mim, gravemente, se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Olha só, então a fome tem a ver com o pecado, fome tem a ver com necessidade de Deus, certo? Então muitas vezes, tadinha da Etiópia e tal. Lógico, a gente tem que sentir o sentimento de pena, é normal, mas a fome, a praga da seca, tudo isso tem a ver com a idolatria, com trocar o Senhor por outros deuses, por adorar muito mais a criatura do que o Criador, como agora as pessoas estão fazendo, estão adorando aí certos seres humanos, e a gente vê que algumas pessoas em determinados conceitos políticos são adoradas como se fossem deuses, né? Como se fossem os próprios Jesus Cristo dois, e isso é idolatria. Mas vejam o texto, eu quero me ater ao texto. Eu estou lendo Ezequiel capítulo 14, depois vocês podem ler com calma, a partir do versículo 12. Então vou reler. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela, e tornarei instável o seu sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e arrancarei dela homens e animais. E ainda que esses três estivessem no meio dela, Noé, Daniel e Jó, olha que Deus está dando aqui Ezequiel está vivendo antes de Jesus, muito antes, quase 600 anos, e na época de Ezequiel, então, o conceito que Deus dá para ele é que esses três homens são exemplos de fé, de dignidade, todo especial. Também tem uma consideração especial com Daniel. Então, veja, Noé, Daniel e Jó, certo? Esses três. E ele diz: ainda que esses três estivessem me pedindo para salvar a terra, eles, pela sua própria justiça, seriam livres, e apenas as suas almas seriam salvas, diz o Senhor. O que é isso? Então não adianta Jó orar, porque Jó tem um privilégio de ser o Jó e ter alcançado tanto testemunho diante de Deus, e agora ele orar para Deus salvar alguém, porque só o Jó, na sua justiça, se salvará. Não tem como o Jó, através da oração, salvar uma terceira pessoa. O Jó pode pregar para que Deus use a sua voz, para que o ouvido da pessoa se abra e a pessoa então se converta dos seus maus caminhos. E ele continua, ainda no mesmo texto, eu estou lendo o capítulo 14, depois do versículo 12, eu vou ler até o 21. Se eu fizer passar pela terra animais ferozes, e elas sejam assoladas e fiquem completamente assoladas, que ninguém possa passar por elas por causa das feras, ainda que estes três homens, Jó, Daniel e Noé, estejam no meio delas, diz o Senhor, assim vivo eu, que nem filhos, nem filhas deles seriam salvas, mas eles ficariam livres da terra assolada por causa da sua vida de justiça. Então vejam, Jó, Daniel e o Noé são pessoas que, pelo contrário, você vê que Noé conseguiu salvar a família. A família de Jó morre, mas depois ele acaba tendo outra família. Mas ainda que Daniel estivesse ali orando para que Deus salvasse aquela pátria, Deus não salvaria a pátria. Daniel se salvaria, porque a salvação é individual. Daniel ora, Daniel recebe. Se você quer que o teu filho seja salvo, transforma ele num Daniel, transforma ele num Jó, transforma ele num Noé, para que ele também seja filho de Deus.
Não adianta tentar apadrinhar os pecados dos filhos e dos parentes, achando que Deus vai salvar por transferência, por parentesco, porque isso não acontece, certo? E o texto continua: ou se eu trouxer a espada sobre a terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela todos os homens e todos os animais, ainda que estes 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livraria, mas somente eles ficariam livres. Somente os 3 ficariam livres. Se esses 3 estivessem lá no meio da terra, se na invasão de Jerusalém, quando houve a destruição total, esses 3 homens estivessem lá de pé, dizendo, Deus, salva Jerusalém, não ia adiantar, porque a fúria de Deus veio sobre o povo e o povo não quis aceitar, e o povo rejeitou. Então a fúria de Deus vai sobre o povo, ainda que esses 3 homens estejam ali orando. Vocês estão entendendo? O dilúvio viria se Noé fizesse a arca ou não. Graças a Deus, Noé fez a arca e toda a sua família foi salva. Então, a responsabilidade de Noé é fazer a arca e chamar a sua família. A responsabilidade de Ló era chamar suas filhas, chamar seus genros, chamar sua família, para que todos fossem salvos pela pregação, pelo anunciar da boca dele para todos os seus filhos. Então, não adianta eu só ficar orando e dizer, não adianta falar com meu filho porque ele fica nervoso, eu não vou falar com ele não, mas eu vou somente orar. Eu estou jejuando a Deus, eu estou fazendo uma corrente de oração na igreja tal, 7 semanas, e hoje era a 7ª semana, eu perdi um dia, puxa vida, agora o pastor mandou começar tudo do zero de novo, né? Porque perdeu o último dia. Então, cuidado com essas coisas que no fundo são correntes de engano. Não adianta. Se você quer salvar seu filho, pregue Jesus para ele. Se você quer salvar sua mãe, pregue Jesus para ela. Se na calamidade que estamos vivendo com relação ao vírus, nós pregarmos ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para essas pessoas, ainda que elas venham a morrer, mas como disse lá João no capítulo 11, quando Lázaro estava morto, ainda que esteja morto, viverá porque crê no Senhor Jesus Cristo, certo? Então, o Senhor continua dizendo que se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela, e sangue para arrancar os homens e os animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam sua própria alma pela sua própria justiça, assim diz o Senhor. Então, você é que faz a sua vida com Deus. E o teu testemunho chama outras pessoas e a tua voz anuncia para outras pessoas, para que o ouvido delas possa se abrir e ouvir a palavra de Deus. Então não adianta eu ficar dentro do meu quarto orando enquanto o meu filho está indo para a balada, está indo para o pecado, está indo para um monte de coisas erradas, está praticando um monte de coisas erradas, e eu achar que Deus é tão bonzinho porque minha mãe está orando por mim, então eu vou lá e faço o que eu bem entender, porque serei salvo. Não é bem assim, certo? Então a salvação é uma coisa muito séria e só pode ser dada para aquele que a aceitar. Não é por imposição. Não, a salvação não é uma imposição estabelecida. Ela é uma oferta que é dada para quem não quiser ser condenado para o inferno. Quem não quiser sofrer na condenação que está estabelecida, que já está determinada sobre a terra, só há um caminho: aceitar ao Senhor Jesus Cristo como o único Salvador. Então eu espero que você entenda isso. Não adianta tentar achar que meu filho... Um dia eu perguntei uma certa pessoa, seu filho já era batizado? Ela disse que não. Eu disse que idade ele tem, 14 anos, de minha filha. Por quê? Não, eu estou deixando ele o dia que ele achar que deve, mas você não fala de Jesus. Não, esse negócio de religião eu não influencio. Então veja que tipo de crente é esse, que não quer, que não está trabalhando, que não está entendendo que o filho está correndo um perigo tão sério, tão terrível, de ir para o inferno, por causa da omissão, por causa
desse marasmo que essa pessoa está vivendo em relação ao próprio filho, para não contar as verdades bíblicas, para não falar de Jesus para essa pessoa, para que ele não tenha a salvação através da sua própria decisão, certo? E já que estamos falando de plano de salvação, é importante você entender, porque quando eu falei que Jesus participou da salvação, e nós lemos João capítulo 1, outra pessoa também fez uma pergunta: por que o cordeiro é morto antes da fundação do século? Que história é essa? É só ali que eu encontro esse texto? Não é só em João que você encontra esse texto. Eu peguei alguns textos aqui para que você pudesse ler. Afinal, a nossa página, o nome da página é A Bíblia Tem Resposta. Então, as perguntas que vão surgindo, nós vamos tentando responder pela Bíblia Sagrada, certo? Então, aqueles que fazem as perguntas, o interessante é que às vezes a gente está aqui respondendo coisas e nem a pessoa que fez a pergunta está aí ouvindo, né? E depois ela liga de novo querendo a resposta. Eu digo, vai lá, porque eu respondi e você não estava lá presente para ouvir, não é? Então, vejam aqui que o plano da salvação, ele é um plano que vem dos séculos e séculos, dos tempos e tempos. Deus já tinha estabelecido essas regras no passado e ele não vai permitir que a salvação se perca, certo? Por causa das decisões erradas que nós possamos estar praticando ou cometendo. A salvação é estabelecida pelo Senhor Deus e isso já tem desde os primórdios, que ela vem sendo pregada e o plano de Deus é quando o mundo já tinha sido criado. Então veja, por exemplo, Ezequiel, capítulo 15, versículo 8. Ó, e tornarei a terra uma assolação, porquanto grande prevaricaram contra mim, diz o Senhor. Mas aos fiéis da terra eu os salvarei por causa do plano que tenho desde a fundação do mundo. Ezequiel 33, 28 e 29. E tornarei a terra uma assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força. E os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto, porquanto todas as abominações eles não aceitaram o plano da salvação. Então, veja que há um plano da salvação, certo? Aí, agora, Mateus, capítulo 25, versículo 34, diz assim: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, está bem claro isso, desde a fundação do mundo. Lucas 11, versículo 15. Para que esta geração seja requerido o sangue dos profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Então, desde o primeiro ser lá, desde do Abel, que foi morto por Caim, já existe sangue na terra clamando pela salvação. Então, a salvação, quando Deus estabeleceu através de Moisés, lá no próprio Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, a salvação já estava estabelecida no conceito da divindade. Então, vejam que no plano de Deus as coisas já estão bem estabelecidas, não tem como a gente mudar isso, certo? Isso não é... Efésios 1:4, como também nos elegeu desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e da caridade. Hebreus, capítulo 4, verso 3, porque nós, os que temos crido, você tem que crer, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Hebreus ainda no capítulo 9, versículo 26, de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo na cruz. E por um único sacrifício veio a salvação. Então veja, todos aqueles cordeiros que foram mortos
antes de Jesus, agora cessou esse tipo de sacrifício, porque Jesus foi o único sacrifício que já apagou o pecado de todos aqueles que quiserem aceitá-lo como Salvador. Então eu não preciso mais do jejum para salvar ninguém, porque Jesus já pagou o sacrifício para salvar a pessoa. O que eu preciso agora é de anunciar Jesus como Salvador para essa pessoa, para que ela saia salva. O jejum tem a ver com a minha vida espiritual com Deus e não para pagamento de obras de Deus em relação a terceiros. Jejum não é para ganhar carro, não é para ganhar salário, não é para aumentar o salário do filho, para arranjar porta de emprego. Jejum não é uma moeda de barganha, de troca para conseguir as coisas com Deus. Eu consigo as coisas de Deus através da minha fé e através da minha oração. A oração é a única arma que o crente tem para lutar contra todas as hostes malignas e adquirir de Deus as bênçãos. Mas a salvação não é adquirida pela oração. A salvação é adquirida pela fé. A fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é necessário que o meu filho creia, é necessário que o meu neto creia, é necessário que meus sobrinhos creiam na salvação. A salvação precisa ser pregada para que os ouvidos deles se abram, porque a salvação vem pela fé e a fé pelo ouvir a palavra de Deus, certo? Eu continuo aqui alguns versículos ainda, somente mais 3. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, através do seu Filho. Então veja que o Filho de Deus manifestou o amor de Deus para a salvação de toda a terra, todo o planeta. Então o mundo inteiro pode ser salvo pela pregação do Evangelho, certo? Então a salvação não vem através de políticos bons, a salvação não vem através de ideias fantásticas, a salvação não vem atrás da religiosidade maravilhosa de alguns. Apocalipse, a gente leu lá no capítulo 13, o texto diz assim, ó, capítulo 13, versículo 8, e adoraram, quer dizer, no passado, ele está olhando o passado, embora ele estivesse também no passado olhando para o futuro, certo? Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando que Jesus foi morto? Não foi lá no ano 0, há 2000 anos atrás? Não, no plano de Deus. No plano de Deus, Jesus já era morto. Quando que uma construção começa? Ela começa quando o pedreiro coloca o primeiro tijolo? Quando começa uma grande construção? Hein? Quando ela começa? Ela começa quando se faz o primeiro buraco para se fazer a primeira sapata? O que vocês acham? Ou os arquitetos e os engenheiros vão para o terreno e começam a medir, e começam a planejar, e começam a fazer um plano, uma planta, para que a construção seja feita dentro dos moldes, dentro da estrutura, do suporte do terreno. Então, isso já é construção. Antes mesmo da construção começar a ficar pronta, a planta já estava pronta, o plano já estava feito. Então, antes de Jesus vir, nascer da Virgem, ser morto daquele jeito, ressuscitar ao terceiro dia, para que a salvação fosse estabelecida para toda a humanidade, esse plano já estava na mente de Deus antes da fundação dos séculos. Dá para você entender isso? Então, Deus cria o homem, coloca ele para reinar, sabendo que o diabo viria a tentá-lo, sabendo que o homem poderia cair na tentação do diabo, como aconteceu, mas Deus estabelece um plano para salvar esse homem, um plano para que este homem, depois de pecar, reconhecesse o pecado e fosse assim reintegrado na presença de Deus. É isso que o texto está tentando dizer para a gente. E a gente termina então essa situação aqui da irmã com relação à salvação de parentes, né? Através da corrente de oração que ela está fazendo lá, jejum e oração, dando lá uma oferta por noite que ela está participando, não sei quantas sextas-feiras que ela está indo, para poder salvar os parentes, né? Isso aí já era feito no tempo de Lutero,
onde eles colhiam lá um dinheirinho e cada moeda que jogava dentro era uma alma que saía do purgatório. Então essa história já tem mais de 400 anos, né? Está chegando aí a quase 500 anos. A ideia de que por uma moeda você pode tirar alguém do purgatório, isso não é verdade, isso é mentira. A salvação não pode ser negociada, ela tem que ser aceita individualmente, porque Deus conhece o coração de cada pessoa. É o homem com Deus, diante do seu Criador, de forma cara a cara, olho no olho, Deus com o homem com Deus. É isso que você tem que dizer aos seus filhos, aos seus netos, aos seus amigos, aos seus vizinhos. Eles precisam ter um encontro real com Deus e você não é intermediário. Embora você se ache tal, você goste de fazer essa pose de quem é o intermediário, tem muito pastor aí se achando intermediário, mas não existe intermediário a não ser Cristo. Cristo é o único que interfere entre você e Deus, e ele pode fazer com que as coisas mudem a teu favor ou não, dependendo de você em relação a ele ou em relação a Deus. Tá bem claro isso, pessoal?